Muito boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 17 de dezembro de 2023, iniciamos exatamente às 8 horas, agora 8h01, e nós já estamos recebendo os amigos para a nossa live de hoje. Hoje quem vai fazer a parceria comigo é Dona Lúcia Boba, que já está aqui na telinha para recepcionar todos vocês. Muito bem, muito bem. Boa noite, meu amigo Reinaldo Pasqualini, senhor Francisco Luiz, Dona Alda, sejam bem-vindos. Ana Cláudia Ábido, muito bom, seja bem-vinda. El Cacapão, Rogério Matias, muito bom. Neste lindo domingo que foi, um calor gostoso, um calor bom, dia maravilhoso, com muito sol. Também choveu muito, diz que na Zona Norte caiu um temporal. Eu não vi, não, só me contaram. Eu não vi também, não. Aqui não choveu nada, né, Lúcia? Ameaçou, mas não choveu nada, né? Ficamos aqui, graças a Deus, sem chuva. Alessandra de Moraes, muito boa noite. Alessandra é minha prima lá do Rio, ó, me prestigia toda semana. Nos prestigia. Seja bem-vinda, Alessandra. André Gendil, boa noite. Edna Horta, muito boa noite. Claudiomir Laza, seja bem-vindo, amigo Claudiomir. Esteja aqui conosco. Muito bem, todos juntos, reunidos. Esta será a nossa última live de 2023. A próxima live, como a gente está colocando no rodapé ali, será dia 21 de janeiro. E, por enquanto, nós vamos seguindo assim. Vamos aproveitar essa última live para muitas orações, muitas vibrações. Vamos aproveitar para cumprimentar a Elka, né? Vai fazer aniversário no dia 21. Parabéns, Elka. Feliz aniversário, muita saúde, muita paz. Seja muito feliz. Vera Lúcia Tamashiro, muito boa noite. Muito boa noite, seja bem-vinda. Daqui a pouco a Tânia também chega, né, Vera? Daqui a pouquinho estaremos todos juntos. E por enquanto vamos seguindo. Nossa palestra de hoje tem como tema Amigos de Jesus e nós vamos falar um pouquinho do que representa ser amigo de Jesus, né? É importante que sejamos amigos dele, né? E vamos, então, tocar a nossa vidinha. Vamos começar, então, gente? O pessoal vai chegando e a gente vai aqui conversando. Marissônia Mota, muito boa noite. E para falar, já que vamos falar de amigos de Jesus, o preâmbulo de hoje será o texto Ante Jesus. Não compareças à frente do Cristo, presumindo-te iniciado na solução dos problemas do mundo. É possível que a tua experiência seja uma rede escura, tecida com fragmentos de ilusão. Não procures o Divino Mestre julgando-te forte entre os poderosos do dia. É provável que tua segurança não resista ao mais leve sopro de sofrimento. Não busques Jesus como quem alcançou autoridade infalível entre os homens. É provável que o teu mandato de orientação às criaturas termine ainda hoje por determinação das forças superiores que regem a vida. Não te aproximes do Evangelho impondo títulos, mesmo respeitáveis, que a Terra te conferiu a personalidade em trânsito no plano físico. Os títulos, por vezes, são meros enganos no jogo educativo das convenções sociais. Procuremos o mestre na posição de aprendizes. Conduzamos até ele a receptividade da criança que, em se consagrando à simplicidade, pode acolher sem aflição e sem mágoa a diretriz regeneradora.
A mente infantil permanece abençoada com o selo da renovação. Muito bem. Desconhece o mal e não vê inimigos, ignora a culpa, não comunga com a iniquidade e não vê obstáculos para desculpar as ofensas tantas vezes quantas se fizerem necessário. Desfruta a paz, confia com sinceridade e aprende com presteza, sorri para a existência e, sobretudo, caminha com o espírito de surpresa com que devemos agradecer cada dia as bênçãos do Criador da vida universal. E assim nós vamos então agradecer a Jesus, o nosso Divino Mestre, por mais essa oportunidade em que podemos estar em comunhão contigo, Mestre Jesus, com os amigos do plano maior da espiritualidade, todas essas correntes que conosco estão, que conosco partilham nas nossas orações, do nosso Evangelho, que possamos reunidos através dessa corrente virtual que se forma nesses nossos evangelhos, estarmos prontos, orando, vibrando e sempre elevando o nosso pensamento a Ti, Mestre Jesus, buscando a nossa reforma íntima cada dia para podermos exemplificar o Teu mandato na Terra. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos então dar início à nossa conversa. Vamos deixar a Lúcia ali quietinha e aqui nós vamos fazer a nossa parte. O nosso texto de hoje é o texto que já foi colocado lá no nosso Facebook. Vamos aproveitar aqui e cumprimentar alguns que chegaram depois que iniciamos a nossa oração. Joaquim Quezada, Patrícia Mendicino, Maria Inês Mota, Cleus Almeida, Mieko Tsukomoto, Reinaldo Pasqualini e a sua turma, e Renato Manfredi. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Então, amigos, vamos falar sobre os amigos de Jesus. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus, em João, capítulo 15, versículo 14. Então, o que nós podemos ver, meus amigos, é quando Jesus fala aqui, o que eu vos mando, fizerdes o que eu vos mando, não é que ele está querendo mandar, ordenar, não. É que naquele tempo, há 2000 anos atrás, se ele falasse, olha, eu sugiro, eu recomendo, ninguém ia entender e ninguém ia fazer nada, né? Então, ele falou, eu vos mando, de um modo impositório, para que todo mundo olhasse no exemplo dele, olhasse naquilo que ele nos deixou, no evangelho que ele nos ensinou, para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos nos conscientizar da necessidade de seguir aqueles mandamentos que Jesus nos ensinou, para que nós pudéssemos aprender com aquilo que ele deixou em termos de amor, de compreensão, de amizade, de carinho, e podermos seguir os passos dele. Nós podemos ver que Jesus nos deixou, quando ele fala aqui no Evangelho, a gente vendo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Como é que foi o nosso Cristo Consolador? Diz ele aqui, se me amais, aguardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, que é o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade nada mais é do que o Espírito que veio a tratar com o nosso querido Allan Kardec
a evolução e a codificação do Espiritismo, começando com o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns e assim por diante. Então, ele continua aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6. O Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Então, Jesus promete outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, a nos trazer um monte de orientações, que é tudo aquilo que está dentro do Evangelho. Se a gente verificar dentro do nosso Evangelho, dentro da nossa doutrina, nós vamos verificar que o nosso Espiritismo está baseado em 6 pilares básicos. A existência de Deus, porque Deus existe e está conosco e procura trazer para nós de acordo com aquilo que nós merecemos, de acordo com as nossas preces, de acordo com as nossas necessidades. Jamais nós vamos receber, muitas vezes, aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos, porque Deus, Jesus, os Espíritos evoluídos do plano espiritual sabem muito melhor do que nós aquilo que nós precisamos. Vamos no segundo dos pilares, a imortalidade da alma. Isso significa que nós, como espíritos imortais que somos, vamos ter reencarnação após reencarnação, evoluções. E essas evoluções é a cada passo que nós damos na nossa Terra, vivendo nesse nosso planeta, nós vamos deixar os exemplos se o fizermos com melhoria, baseado na nossa reforma íntima. E é isso que Jesus quer de nós, quando ele diz no nosso texto: sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, o que ele nos manda é que a gente procure verificar aqueles bons exemplos, sermos humildes, sermos caridosos, sermos pacientes. São coisas difíceis para a gente fazer. E a gente vai ter que conquistar isso aos poucos. Num primeiro momento, a gente não consegue ser aquele poço de paciência que a gente precisa. De um modo geral, todos nós somos muito ansiosos. Queremos tudo para ontem. Queremos que as coisas aconteçam de bate-pronto. E a vida não é assim. Nós vamos conquistando as coisas aos poucos. Nós vamos conquistando as nossas necessidades pouco a pouco. Mesmo as nossas melhorias espirituais, o nosso bem-estar espiritual vai ser conquistado conforme nós somos comprometidos com o trabalho que executamos, com o exemplo que nós damos daquela espiritualidade que a gente vai adquirindo aos poucos, né? De nada a gente adianta a gente sair fazendo, pregar muito bem, falar bonito, vir aqui fazer palestras, ir no centro trabalhar, se quando a gente sai no portão para fora, ou a gente sai na rua, a gente faz tudo errado, a gente briga com todo mundo, a gente discute com todo mundo, a gente vai em casa e briga, a gente vai no trabalho e briga. Nem nada adianta. O que adianta é a gente exemplificar. É o que Jesus nos pediu, que nós façamos o que ele nos manda, o que ele nos orienta, o que ele nos deixou como lições, né? O outro pilar que a gente está falando do Espiritismo é a pluralidade das existências, ou seja, o princípio da reencarnação. E muitas vezes a gente vem numa reencarnação próxima, como estamos aqui nesta de hoje, e reclamamos: porque a minha vida é ruim,
porque eu estou cheio de problema, eu estou cheio de doença, é alguém do meu lado que está doente, alguém do outro lado que está com problemas. Tudo isso é reflexo daquilo que nós plantamos. Se nós plantarmos bem, se nós plantarmos com eficiência, e esse plantio será hoje, esse plantio é hoje, nós vamos colher bem lá na frente. Se esse plantio for feito errado, de forma desordenada, de forma desequilibrada, nós vamos receber na próxima encarnação exatamente a colheita daquilo que plantamos. E aí não vai adiantar ficar reclamando, ficar esbravejando e blasfemando contra Deus, porque isso só vai piorar a nossa situação, só vai piorar a nossa condição espiritual. E continuando com os princípios básicos da nossa doutrina, nós vemos que a comunicabilidade dos espíritos, que a comunicabilidade é a mediunidade que todos nós temos e que uns utilizam, que uns desenvolvem, que uns colocam em prática e outros ficam encruados dentro deles mesmos e não procuram utilizar esta mediunidade. Então, cada semana que a gente vai ao centro espírita e como médium e trabalha, quer seja na cromoterapia, quer seja na desobsessão, quer seja no trabalho samaritano, a gente está exemplificando o que Jesus nos deixou. Ajudai aqueles que necessitam, que estão ao vosso lado. Faça ao próximo aquilo que você quer que seja feito para você mesmo. Ame ao seu próximo como a você mesmo. São frases e trabalhos e orientações que Jesus nos deixou, que a gente deve seguir, que a gente deve tocar em frente para poder ter, não eliminado o nosso karma, não, mas amenizado, como dizia o nosso Chico. Conforme o nosso trabalho, a nossa dedicação, o que vai acontecer conosco é que o nosso karma vai ser amenizado. Amenizado não quer dizer que alguém vai passar o nosso karma, não. Amenizado quer dizer que nós estamos cumprindo o nosso karma e pagando o nosso karma através do nosso trabalho voluntário, mas trabalho com comprometimento. Não é o trabalho como vagalume, que é aquele que vai uma semana, não vai duas, vai de novo mais uma semana, falta 3, e vai só quando ele não tem mais nada para fazer, ele vai na casa para fazer o trabalho dele, como médium, né? Esse trabalho não tem valor nenhum, esse trabalho não vai fazer com que seja amenizado o nosso karma, né? Esse trabalho só significa que nós estamos tentando fazer alguma coisa, mas ainda não nos conscientizamos, né? E por fim, a frase final que Kardec nos deixou, que é: fora da caridade não há salvação. Muito importante a gente lembrar, fora da caridade não vai haver salvação, não vai haver, nós não vamos pagar o nosso karma, nós não vamos melhorar, nós não vamos evoluir, nós não vamos progredir e vamos ficar estacionados, né? Quando a gente fala em estacionado, vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes essa frase: o espírito fica estacionado, né? Significa que, em termos evolutivos, ele não fez nada por merecer evoluir, crescer no plano espiritual. O que não quer dizer que ele não possa, de acordo com as atitudes dele, ter aumentado o número de dívidas que ele tinha. Ele pode ter um certo número de dívidas, ele ficou estacionado não fazendo nenhuma atitude boa, nenhum exercício prático de caridade, de trabalho voluntário, e, por outro lado, fez um monte de coisa errada. Ou seja, as dívidas desse espírito ampliaram, aumentaram. Então, embora ele tenha ficado estacionado do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do endividamento carnal,
que vai refletir na próxima encarnação dele, aumentou este karma. Ou seja, aquele que fala, não, eu não estou fazendo nada, eu estou aqui tranquilo, no meu escritório, não faço nada. Não faço bem, mas também mal eu também não faço, né? Então, esse está estacionado, porque o não fazer um bem que você tem oportunidade de fazer pela sua condição social, pela sua condição financeira, pela sua condição de conhecimento, já é por si só um erro. Por si só já é um prejuízo que você vai levar para a próxima encarnação, sem dúvida alguma. Aí na próxima encarnação você poderá vir sem nenhuma oportunidade de ajudar ninguém, nenhuma oportunidade de trabalho efetivo, trabalho voluntário, trabalho de caridade ao próximo, né? Então, aí o seu prejuízo vai ser muito maior. Então, enquanto estamos aqui nesta terra, fazendo com saúde, com vida, com o sopro da vida em nós, vamos aproveitar para fazer o melhor trabalho em benefício do nosso próximo mais próximo. E como é que a gente pode fazer isso? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso querido Cristo diz assim: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como se achar feliz por sofrer, se não se sabe o que sofre? O Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências do seu passado. Ele mostra o objetivo no qual os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura e que a purificação que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu o sofrimento e o acha justo. Sabe que esse sofrimento ajuda no seu adiantamento. Aceita-o sem lamentação, como o trabalhador que aceita a tarefa que lhe garante o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro. Quando a gente fala dos pilares, né, que a gente fala da pluralidade das existências, é isso aqui. O que a gente está fazendo hoje vai servir para as nossas encarnações futuras. Nem sempre vamos na próxima, vamos dizer, pagar tudo aquilo que a gente deve, porque às vezes não suportaríamos, mas tudo que a gente está passando hoje de dificuldades, com certeza foram débitos do passado, que ocasionaram as nossas dificuldades de hoje. Puxa, mas eu reclamo, eu não concordo, eu acho que é errado, eu não me lembro do que eu fiz. Mas se você conhece a doutrina espírita, se você entende os 5 pilares, 6 pilares da nossa doutrina espírita, você vai entender, tem que entender perfeitamente que o que nós estamos recebendo hoje é função daquilo que nós plantamos no passado. E não adianta blasfemar, gritar, é pior, porque significa que você não está pagando e não está passando por aquela prova com a justeza que deveria passar. Você está passando, reclamando, blasfemando, não seguindo o exemplo dos amigos de Jesus, não mostrando para aqueles que estão à sua volta que você está ali pagando com dignidade aquilo que você sofreu. Muito importante que a gente lembre disso. Também diz para nós o Espírito da Verdade, também nesse capítulo 6. Venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem a sua resignação à altura de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco, recomeçai o dia seguinte, a rude jornada da véspera.
o trabalho das vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio dos vossos pensamentos. Então, quando a gente estiver com as nossas forças abaladas pelas nossas dificuldades, o que nós temos que fazer? Oração, prece. Nós temos que ser pessoas que somos, entre aspas, viciados em prece, porque nós vamos precisar delas quando desencarnarmos. Não se esqueçam. Quando estivermos em dificuldade no plano espiritual e precisarmos de ajuda, precisarmos ser resgatados, somente a prece vai nos ajudar. Não adianta a gente dizer, puxa, mas eu fui bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ficar reclamando, e brigando e blasfemando. Não vai adiantar nada. O que vai adiantar são duas coisas: o arrependimento dos males praticados, o pedido de perdão aos nossos cobradores, aqueles a quem nós devemos, e oração, mas oração feita com o coração. Não é uma oração, blá, 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 não, blá, 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 não vai resolver, não. A oração tem que ser feita do coração, da mente, com o pensamento ligado a Jesus. Para quê? Para que a gente possa alcançar o mais alto. E aí, do mais alto virão forças, ou serão permitidos que espíritos ou grupo de espíritos da turma de resgate venham nos resgatar. Então, é importantíssimo que a gente lembre de fazer a prece já em qualquer situação de desgaste emocional, de dificuldade que nós tenhamos na nossa vida presente, de modo que, quando nós precisarmos, após o nosso desencarne, nós tenhamos essa lembrança deste fato. O Espírito da Verdade ainda nos diz: eu sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Todo aquele que estiver sofrendo, todo aquele que pagar com dignidade pelo seu karma, pelas suas dívidas, esses serão abençoados. Então, importante o nosso exemplo. Quando a gente estiver no desespero e as pessoas vierem conversar com a gente, vamos sentar, vamos propor a eles: vocês estão preocupados comigo? Vamos então fazer uma prece, vamos fazer uma oração, vamos nos dedicar a pedir a Jesus, a olhar para Jesus e pedir a Ele que nos mande as suas correntes médicas, que nos mande os seus mensageiros celestiais para nos abençoar, para nos sustentar nessa hora difícil. Vamos dar o nosso testemunho da nossa crença em Jesus, da nossa crença na doutrina espírita e principalmente nos 6 pilares da nossa doutrina espírita. Nós vamos destacar ainda para vocês que Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Quando ele diz essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos, os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Né? Então, os humildes, aquele que tem a humildade de reconhecer a existência de Jesus, aquele que tem a humildade de propor uma oração quando todos choram, aquele que tem a humildade de ajudar aquele que precisa, esse será de fato recebido no plano espiritual com os louros para crescer e para evoluir. Quando se recusarem a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é
porque isso esteja acima da sua capacidade de entendimento, mas porque o seu orgulho se revolta contra as ideias de que haja alguma coisa acima da qual não se possam colocar os que faria descer de seu pedestal. Então, o orgulho é um dos grandes defeitos da humanidade. A inveja é outro grande defeito da humanidade. Então, temos que procurar reduzir esses defeitos em nós, né? É importante o que ele diz aqui, né? Que o orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima. Mas também não adianta nós que acreditamos, que temos a fé em Jesus, a fé na doutrina, no diálogo entre o plano espiritual e nós, através da mediunidade, também quando pega uma pessoa desse jeito, fica querendo debater, discutir. Não vai resolver. A gente tenta uma primeira conversa. Quando a gente vê que não vai dar certo, não adianta ficar remoendo, porque o orgulho desse cidadão é tão grande, ou cidadã, é tão grande, que a gente só vai ficar debatendo, mostrando, falando as coisas, e eles não acreditando. O orgulho deles não os deixam acreditar nessa pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, né? Ou seja, reencarnação, a existência de Deus. Eles não vão acreditar. Então não adianta a gente ficar também se desgastando e se debatendo com esse tipo de coisa. Entretanto, digam o que disseram, forçosamente entrarão como todos os outros no mundo invisível que ridicularizam. E aí seus olhos serão abertos e que reconhecerão o seu erro. Quantos espíritos a gente vê nas nossas reuniões de desobsessão que vêm sem acreditar. Essa semana retrasada mesmo, recebemos uma imperatriz que estava mais de 1000 anos no plano espiritual e querendo ainda que nós a reconhecêssemos como a imperatriz que ela era. Ela falando para nós: vocês não estão me tratando como a rainha que fui, como o mérito que eu tenho, como o poder que eu tenho. E a gente tentando explicar com tranquilidade que ela já não estava mais no mundo dos vivos, que ela já estava no mundo espiritual e que ela precisava entender que aquele corpo que ela estava dando comunicação e falando não era o dela. E ela de fato reconheceu e falou: poxa, mas e cadê as minhas joias? Vocês roubaram as minhas joias? E nós tivemos que explicar que as joias já não existiam mais, porque ela leva para o mundo espiritual o seu espírito apenas, né? E não as suas joias, e não os seus títulos, e não as suas propriedades, e não tudo aquilo que ela tinha. E no fim das contas ela queria os seus escravos para ajudá-la a se vestir, ajudar a ela a se modificar, coisas que ela não havia possibilidade de fazer, uma vez que ela estava no mundo espiritual, junto com os amigos do plano espiritual. E tanto foi a conversa, ela acabou sendo encaminhada à seara bendita do Mestre Jesus. Mas vocês veem, 1000 anos ela ficou perdida ou andando para lá e para cá no mundo espiritual, se achando ainda que era a imperatriz daquela região, né? Então, tudo isso é importante para que a gente possa ver o quanto o orgulho pode nos destruir ou pode nos acabar com a vida. Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem simplicidade do coração e a humildade do espírito. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isto ocorre por uma razão muito natural, enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele.
mais vale, pois, a felicidade futura do homem ser pobre de espírito no sentido do mundo e rico das qualidades morais, né? Quantos nobres, reis e nobres de bispos, condes e outros mais títulos ficavam pagando indulgências para a igreja para poder cometer os seus atos ilícitos. Quantos deles, né? Até que em 1895 o Papa Pio IV acabou com essa norma de vender indulgência através do dinheiro, né? O que tirou uma grande renda da igreja, mas também acabou com o comércio mais ilícito do que poderia existir, né? Então, muita gente acaba querendo ter indulgência dos seus pecados através de pagamentos, através de promessas, através de atitudes que não levam a nada. Então, é importante a gente lembrar o que vai fazer com que a gente pague as nossas dívidas, com que a gente lance mão daquilo que nós temos que pagar, é a nossa atitude positiva de trabalhar em favor do próximo e progredir. Ou seja, sermos realmente, como diz a nossa lição de hoje, amigos de Jesus, né? E a gente tem, para a gente finalizar, um texto aqui muito interessante, que fala sobre 10 atitudes positivas que nós devemos saber para seguirmos como amigo do Mestre. Primeiro, confiança em Deus e em si próprio, né? Não adianta a gente confiar em Deus e falar, confio em Deus, Deus me ajuda, e continuo fazendo tudo errado igual eu fazia a semana passada. Eu tenho que procurar confiar em Deus, sim, mas fazer aquilo que Ele nos ensinou, né? Sermos humildes, sermos caridosos, sermos pacientes, sermos amigos das pessoas de fato e procurarmos seguir o nosso caminho. Termos a nossa consciência tranquila de que nós estamos fazendo tudo para melhorar, que nós não estamos prejudicando ninguém, nós não estamos roubando ninguém, nós não estamos destruindo família de ninguém, não estamos fazendo nada que possa deixar a nossa consciência com sentido de culpado. Oração, como a gente já falou, nós temos que ser viciados em oração. Temos que estar com a oração na cabeça, seja ela qual for, né? Importante a gente lembrar, do outro lado, quando a gente estiver desencarnado, nós não vamos ter o livrinho para ajudar a fazer oração, nós não vamos ter o papelzinho escrito da oração, a gente tem que ter a oração aqui, ó, ser viciado nela, para que a gente faça a oração necessária para a gente pedir a ajuda do outro lado. Nós temos que ter o dever cumprido, sabermos que nós temos a responsabilidade de um trabalho voluntário e cumprirmos aquele trabalho à risca. Não sermos simplesmente vagalumes que vamos lá quando nós não temos nada que fazer ou quando nós queremos. Não. Todo o trabalho, mesmo que seja voluntário, existe um horário, existe um dia, existe um momento para fazer. E nós temos que cumprir as regras daquele trabalho a que nós estamos sujeitos a fazer. Muito importante, né? E depois do dever cumprido, próximo passo que é? Paciência. Paciência com aqueles que trabalham conosco, paciência com os colaboradores que estão nos ajudando, nos dando força, paciência para aqueles que precisam que a gente os ouça, dar um ombro amigo e ter a tranquilidade para ouvi-los, para ajudá-los. Fundamental, trabalho incessante. Enquanto nós temos saúde, temos vida, vamos fazer o nosso trabalho de forma incessante. A gente não sabe quando vai desencarnar. A gente pode desencarnar essa noite. O que fizemos de trabalho neste fim de semana para podermos ser recolhidos e levados ao plano espiritual?
Vamos pensar, vamos meditar nisso. Então, vamos procurar fazer de cada dia o melhor que pudermos em termos de trabalho ao próximo, em termos de trabalho voluntário, para, se a gente desencarnar amanhã, a gente estar pronto para trabalhar. Não adianta aquela pessoa que fala, não, primeiro eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso conhecer toda a doutrina, eu preciso ler todos os livros do Chico, para aí eu começar a trabalhar. Conheço muita gente que fala assim, né? Aí eu vou começar a trabalhar. Tá, aí quando você acabou de ler todos os livros, você desencarnou. O que você fez? Nada. Você só leu, você só aprendeu, ou captou informação, mas você não usou aquela informação efetivamente para nada, ou seja, foi um tempo jogado fora. Vamos estudar, sim. É o último item aqui do nosso decálogo aqui. É o estudo. Temos que estudar, sim, mas temos também que praticar. Temos também que utilizar o nosso tempo em benefício do nosso próximo mais próximo, do nosso próximo que necessita de nós. Simpatia e benevolência para com os outros. São pontos fundamentais em qualquer trabalho. Não adianta a gente ser antipático, mandão, exagerar nas cobranças, porque sabe o que vai acontecer? Nós vamos acabar sozinhos. Nós temos que trabalhar com simpatia e benevolência para com os outros. Recomeço de construção do próprio equilíbrio tantas vezes quantas se fizerem necessário. Não é porque nós somos médios, não é porque nós somos trabalhadores, não é porque nós somos espíritas que nós não vamos cair. Sim, a gente vai entrar em desequilíbrio em função das correrias da vida, em função das dificuldades que a vida nos impõe. No entanto, com a fé no Mestre Jesus, com a força de espírito que temos para trabalhar, nós vamos recomeçar tantas vezes quantas se fizerem necessário para que a gente acabe sendo, não vou dizer vitorioso, né? Mas que a gente acabe podendo pagar algumas das nossas dívidas e poder ser recebido no plano espiritual pelos nossos amigos. E, do outro lado, nós falamos agora de atitudes que nós podemos fazer positivas e devemos fazer positivas, mas nós temos também atitudes que a gente tem que evitar totalmente. Atitudes que a gente tem que evitar totalmente começam por a gente se recusar a falar aquelas 5 palavrinhas que eu sempre chamo a atenção de vocês. 5 palavras que são raiva, ódio, mágoa, vingança e rancor. Essas são palavras que nós temos que eliminar do nosso vocabulário. Nós não devemos falar nem de brincadeira. Ah, eu detesto aquele cara, eu odeio aquele cara. Não. Só esta palavra vai atrair em volta de nós um monte de espíritos que odeiam, que estão afins do ódio. E vamos mandar aquela pessoa a quem nós dirigimos a nossa mentalização forças de energias negativas. Então, essas palavras que nós devemos eliminar do nosso vocabulário. Olha, eu vou repetir. Raiva, ódio, mágoa, vingança e rancor. Não temos que ter nada disso no nosso dicionário, no nosso vocabulário. Não devemos, de forma nenhuma, falar essas palavras, porque vocês sabem que o falar é força, o falar é pensamento, o falar é energia. Então, nós não vamos nem falar e nem pensar nessas 5 palavrinhas. Serão eliminadas do nosso vocabulário. Eu apenas as falei aqui hoje para que vocês guardem bem quais são essas palavras, que são palavras de energias negativas que atraem em volta da gente
espíritos com esses objetivos. Vocês já imaginaram a gente ter espíritos com esses 5 objetivos ao nosso lado, nos cercando? Como é que será a nossa vida? Como é que nós vamos dar um passo para frente? Vamos dar um para frente e 5 para trás. Um para frente e 5 para trás. Portanto, minha gente, está aqui uma coisa de que a experiência nos manda seguir. Se vocês querem 10 atitudes negativas que nós não devemos fazer, seria dúvida na existência de Deus e de Jesus. Termos complexo de culpa, a gente ficar remoendo aquela culpa por dentro, ou remoendo aquela rusga por dentro, isso vai trazer para nós uma coisa pesada no nosso coração, aquele sentimento de culpa, aquela tristeza interior, e isso vai acabar por nos prejudicar. Indiferença, a gente não deve ter indiferença por ninguém, seja ele quem for, homem, mulher, branco, negro, amarelo, ou qualquer outro tipo, ou de outras religiões, ou o pessoal de outras religiões pode ir na nossa casa espiritual ou na nossa casa física? Pode sim, serão recebidos de braços abertos. Né? Venham com amor, serão recebidos com amor. Não podemos ser irresponsáveis, temos que ter a nossa responsabilidade em tudo aquilo que a gente faz, mesmo porque a nossa irresponsabilidade vai nos causar demissão, vai nos causar prejuízos muito grandes. Ociosidade, egoísmo, isolamento, ignorância, queixa contínua, são coisas que vão nos deixar para baixo, são coisas que não foi nada disso que Jesus nos ensinou e que ele nos pediu para fazer. Então, com essas atitudes, nós não poderemos dizer que somos amigos de Jesus. Então, vamos construir com as nossas atitudes positivas, muita oração, muito amor, muito carinho para todos vocês. Que Deus Pai os abençoe, que Deus Pai os ilumine, já desejando desde já um grande Natal, um grande Ano Novo para vocês. E agora vamos passar a palavra à minha querida amiga Lúcia, que vai seguir com vocês na nossa orações e vibrações de hoje. Vamos pôr eu e a Lúcia aqui, pronto. Agora eu vou me tirar e a Lúcia fica com você. Oi, gente, muito boa noite. Nós não falei boa noite no começo, mas falo no final. É um tempinho de vocês irem buscar suas águas, para ela poder fluir aí, para vocês estarem com ela durante o mês. E pedir agora que nós possamos, então, ter muita gratidão por tudo que nós ouvimos agora e colocar em prática, né, todas essas sugestões de Jesus, essas sugestões que durante a palestra o Clóvis expôs de uma forma tão clara, né? E vamos nos preparar a fazer a nossa parte, a última do ano, então, com muita intensidade, com muita força, com o coração muito cheio de amor, de gratidão, né, de propostas de que tudo isso chegue àqueles que necessitam. Então, assim, vamos já com as águas aí dos nossos lados para serem fluídas, já nos preparando, fechando nossos olhos e abrindo muito os nossos corações, repletos de amor, de paz, de compreensão, de entendimento. E, em nome do Mestre Jesus, vamos iniciar essas vibrações. Vibrações essas que serão recebidas pelo plano espiritual, que vão receber todas essas vibrações e levá-las aonde se fizer necessário. E para isso, vamos então, em nome do Mestre Jesus, vibrar por todo o planeta Terra. Principalmente nesse momento, pela guerra entre Israel, Hamas, Hezbollah e todas as guerras que eles se encontram, que possam, aqueles que foram mais prejudicados, que possam ser aí encontrados, que possa, enfim, essa guerra de alguma forma terminar, que esses dirigentes possam ser iluminados pelo Mestre Jesus.
que possamos vibrar pela guerra na Rússia, na Ucrânia, que todo o amor do Mestre Jesus possa se instalar ali, ajudando a todos que ali se encontram e pondo luz, né, levando a luz a esses dirigentes, que possamos vibrar muito aqui pela Venezuela, né, pelo seu entorno, que possamos vibrar por todo o planeta Terra, onde haja fome, onde haja guerras, onde haja desavenças, enfim, em cada lugar onde haja necessidade que a presença do Mestre Jesus ali se faça. Que muito especialmente possamos vibrar pelo nosso Brasil, que os nossos dirigentes, os dirigentes da nação, como um todo, possam ser iluminados, amparados, que possam cuidar do povo brasileiro, que cada dirigente de cada cidade, estado, de cada município e pelo país como um todo, todos possam ser iluminados. Que possamos vibrar muito especialmente por todos aqueles irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas, que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas pelas caravanas socorristas e que eles possam ser resgatados, amparados, iluminados, enfim, que possam recomeçar a trajetória, que um pingo de arrependimento possa significar muito nessa trajetória, que eles irão recomeçar. Que possamos vibrar muito por moradores de rua, por todos os jovens que se encontram nas ruas, perdidos em drogas, por todos os idosos que se encontram desamparados, por todo aquele que tem fome, por todo aquele que precisa de afeto e por todo aquele que precisa do amor do Mestre Jesus. Que possamos vibrar por todos os albergues, delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos, onde haja um lugar de acolhimento, que possam todos receber a luz e a paz do Mestre Jesus. Que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles que se encontram em hospitais, que se encontram num leito de dor, que a luz do Mestre Jesus possa chegar em seus corações, compreendendo esse momento que vem passando, amenizando as suas dores. Que possamos vibrar por todos aqueles que são trabalhadores da saúde, que são trabalhadores que cuidam de pessoas, que possamos vibrar por todos aqueles que cuidam de pessoas para que tenham forças para ajudar, que recebam toda essa missão que o Mestre Jesus nos traz para que possam ajudar a todos. Que possamos vibrar muito fortemente por todos aqueles irmãozinhos que se encontram doentes do corpo, da mente, do espírito, que possam receber o amparo, amor, gratidão, tranquilidade, que nesse final de ano, muito especialmente, todos possam receber a luz do Mestre Jesus com muita força e muita intensidade. Que possamos vibrar por nossos desafetos, por aquelas pessoas, ou nessas encarnações passadas, que por alguma desavença houve algum desafeto mesmo. Então, que possamos perdoar, que possamos ser perdoados, e que possamos, assim, romper laços de desavenças, levando o amor, a luz, a paz, a compreensão. Que possamos vibrar por todos aqueles irmãozinhos que se encontram citados no chat. Que ali cada um receba de acordo com as suas necessidades, com as suas dores, com tudo aquilo de melhor dentro do merecimento de cada um, possam receber com toda a força do coração de todos aqueles que pediram as vibrações. Que possamos vibrar por nossas caixinhas que se encontram no centro, tanto aquelas de desobsessão, quanto do atendimento fraterno, quanto todas aquelas que possam receber nossas vibrações para que possam chegar a essas pessoas a melhoria de tudo aquilo que estejam sentindo. Que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram com patologias referentes a problemas cardíacos, a problemas da diabetes, de pressão, por problemas ortopédicos, por problemas de coluna, por problemas neurológicos, Parkinson, Alzheimer, demências em geral, por todos aqueles que se encontram com doenças crônicas, por todos aqueles que se encontram com doenças progressivas, enfim, por todos aqueles que estejam doentes e precisam
deste amparo muito específico, que possamos vibrar pelos desaparecidos, que eles possam ser encontrados, que possam ser levados aos seus lares e que possam, enfim, acalmar os seus familiares da onde eles, de alguma forma, desapareceram. Que possamos vibrar muito por aqueles que desencarnaram, aqueles que, de alguma forma, nos precederam à pátria espiritual, que eles possam receber todo o nosso amor, em forma de saudade, em forma de luz, mas em forma de daqui a pouco nos reencontraremos, para que possam ter paz e tranquilidade no seu crescimento nesse outro plano e nós aqui, neste nosso plano. Que possamos vibrar muito especialmente por aqueles que se encontram em depressão e muito especialmente pelos suicidas. E por alguma razão entenderam que de alguma forma a vida terminaria ali e não terminou. E hoje eles se encontram aí precisando desse amparo. Então, que possamos vibrar muito intensamente para que, de alguma forma, eles possam perceber tudo o que aconteceu e que possam recomeçar, então, essa trajetória rumo à luz. Que possamos, muito especialmente, pedir por nossos lares, que a chama depuradora de Jesus possa entrar em cada canto desses lares, retirando miasmas, formas de pensamento, tudo aquilo que precisa ser limpo e depurado em cada lar, em cada pedacinho, em cada parte desses lares, inclusive aquelas pessoas que eles se encontram, também possam ser amparadas e iluminadas pela luz do Mestre Jesus. E que finalmente possamos ter autorização para vibrarmos por nós mesmos, que tenhamos gratidão pelo ano que tivemos, por tudo aquilo que aprendemos, por tudo aquilo que não aprendemos também, para que no próximo ano tenhamos força para progredir rumo à reforma íntima, que o plano espiritual, que o Mestre Jesus possa nos inspirar, afinal, estamos comemorando o seu aniversário, e vibraremos com muita força e intensidade para que ele possa continuar nos iluminando, nos amparando, nos trazendo discernimento, que o seu exemplo possa se fazer presente na nossa frente, presente a todo momento, e que na passagem do ano, utilizando toda a força de mudança, possamos colocar em andamento todos os propósitos não concretizados e que possamos, com as vibrações do Mestre Jesus, ter mais um ano em busca do nosso crescimento, esclarecimento e cheios de amor no coração. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. E assim, gente, nesse último evangelho desse nosso ano aí, agradecendo a presença de todos os que estiveram conosco em todas as nossas lives. E no ano que vem, nós possamos continuar aqui com todas as nossas forças, os nossos corações e a força do nosso aprendizado. Excelentes festas para todos. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Obrigado pela companhia, gente. Obrigado por vocês estarem aqui conosco este ano. Que o ano que vem possamos estar novamente juntos. Vocês desse lado aí, nós do lado daqui. E que a gente possa continuar nessa parceria, fazendo as nossas lives, orando para Jesus, buscando reforma íntima, para que possamos, em 2025, termos plantado coisas melhores ainda do que plantamos em 2023, para que o nosso 2025 possa ser mais maravilhoso ainda. Isso só depende de cada um de nós. Plantarmos bem agora representa um 2025, 2026 cada vez melhor. Plantarmos errado significa que teremos anos para frente em condições piores. Tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Obrigado por estarem aqui conosco e voltaremos em 21 de janeiro de 2024 nas lives. Nosso trabalho na casa começa de fato dia 17, quarta-feira, 17 de janeiro, quarta-feira, tá bom? Um grande abraço para vocês, excelente Natal, excelente Ano Novo, fiquem com Deus, obrigado pela companhia. Lúcia, muito obrigado por esse ano inteiro que você dedicou para nós,
que a gente possa continuar esse nosso convênio de parceria aqui e que você esteja conosco em mais, pelo menos uns 10 anos, tá bom? Aí depois de 10 anos eu te deixo se aposentar. Não quero aposentar, não. Tá bom assim. Tá bom. Tchau, gente. Gente, obrigado. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau.